Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, no Facebook com pesquisa olímpica, Oli Tóquio 2020 favoritos para Tóquio, e também uma nova comunidade, Olympic Books, livros olímpicos no Facebook, para iniciar os contatos e conseguir fazer um intercâmbio com várias pessoas do mundo e procurar aumentar minha biblioteca. Existe também o projeto, o BenDeep, por isso que o nome do canal é Sovurs BenDeep. Ben significa Biblioteca Esportiva Mundial e o Deep significa Jogos Esportivos Permanentes, que são estudos que serão realizados acerca dos campeonatos mundiais em muitas modalidades que não são olímpicas, e dentre as modalidades olímpicas, as provas que não fazem parte do programa olímpico e também, logicamente, as provas olímpicas. Então, é uma visão mais universal do esporte, englobando várias modalidades, a quase totalidade das modalidades esportivas. Vou retornando agora, fazia tempo que eu não fazia esses vídeos sobre os resultados dos Jogos Olímpicos de Tóquio, agora em 2021, mas retomando, os trabalhos agora com o atletismo feminino, as provas de velocidade. Vamos fazer essa análise do que ocorreu nessas provas, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Bem, houve uma rivalidade, um domínio de Estados Unidos e Jamaica, que foram as grandes potências dessas provas de velocidade nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Tanto Jamaica quanto Estados Unidos conquistaram 7 medalhas cada um. Entretanto, a Jamaica foi o país com o maior número de vitórias, obteve 3 medalhas de ouro contra 2 dos norte-americanos. Porto Rico e Bahamas completaram essa lista e, curiosamente, todos os campeões do atletismo feminino nas provas de velocidade desses Jogos Olímpicos de Tóquio são pertencentes ao continente americano. A Jamaica venceu dominou a prova de 100 metros, colocou as 3 atletas no pódio. A Elaine Thompson-Herah conquistou o bicampeonato olímpico, ela que foi campeã no Rio de Janeiro em 2016. A Shelly Fraser-Pryce ficou com a medalha de prata com 10 segundos e 74. Fraser-Pryce já conquistou sua 4ª medalha olímpica nessa prova, ela que foi campeã em 2008 e 2012. E a Shericka Jackson, da Jamaica, ficou com a medalha de bronze, fazendo um pódio integralmente jamaicano, registrando inclusive sua melhor marca pessoal com 10,76. Ela que era uma atleta especialista na distância de 400 metros e resolveu se inserir nas disputas mais curtas. Na prova de 200 metros, a Elaine Thompson-Herah também conquistou a medalha de ouro, também conquistou o bicampeonato olímpico na prova e conseguiu estabelecer um recorde jamaicano com um fantástico resultado de 21,53. A Namíbia ficou com a medalha de prata com a Christine Mboma, que era uma forte candidata à medalha de ouro nos 400 metros, mas por questões hormonais a Federação Internacional proibiu a participação dela na prova de 400 metros, assim como de sua compatriota Masling, e ela conseguiu ainda assim a medalha de prata nessa prova de 200 metros, estabelecendo um recorde mundial júnior com a marca de 21 segundos e 81 centésimos. E a norte-americana Gabrielle Thomas, que tinha a melhor marca do ano, ficou com a 3ª colocação com 21,87, ficou com a medalha de bronze, uma medalha importante para os Estados Unidos. Na distância de 400 metros, a Shaunai Miller-Uibo, das Bahamas, confirmou seu favoritismo e conquistou a medalha de ouro. A medalha de prata acabou com um novo recorde do continente americano. A medalha de prata ficou com a Marileide Paulino, de República Dominicana, que também apresentou uma grande evolução na prova e conseguiu um resultado de 49,20. A Miller-Uibo fez 48,36, quase um segundo à frente da Dominicana. E a medalha de bronze ficou com a Allyson Felix, dos Estados Unidos, ela que havia sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, numa chegada emocionante contra a Shaunai Miller-Uibo, das Bahamas. Conseguiu a medalha de bronze, uma atleta veterana, 35, 36 anos de idade, e também uma das recordistas, a maior medalhista da história do atletismo feminino nas provas de pista.
nas provas dos 100 metros, na prova dos 100 metros com barreira, Yasmine Camacho Quim, de Porto Rico, conseguiu confirmar seu favoritismo, ficou com a medalha de ouro, embora as jamaicanas e as norte-americanas fossem grandes rivais da porto-riquenha. A medalha de prata ficou com a Kendra Harrison, dos Estados Unidos, uma fortíssima concorrente norte-americana, e Megan Tapper, da Jamaica, que não era a melhor competidora jamaicana nessa prova, ao menos conseguiu se aproveitar, né, de fracassos, né, das melhores jamaicanas, e aí conseguiu uma medalha de bronze com uma marca de 12,55. Tanto os 12,52 e os 12,55 da Megan Tapper não eram grandes resultados, mas foram suficientes para que elas chegassem ao pódio. Nos 400 metros com barreira, a Sydney McLaughlin, dos Estados Unidos, confirmou seu favoritismo junto com a Dalila Muhammad, sua compatriota. Elas conquistaram respectivamente as medalhas de ouro e de prata, e a Sydney McLaughlin, que havia quebrado o recorde mundial anteriormente, antes dos Jogos Olímpicos, também conseguiu uma nova marca mundial nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, com 51,46, uma marca fantástica, inimaginável nessa distância, e a Dalila Muhammad, dos Estados Unidos, também com 51,58, conseguiu a melhor marca de sua vida, e com isso também garantiu uma medalha olímpica. A holandesa Femke Bol também apresentou uma grande evolução, fazendo 52,03, estabelecendo um recorde europeu, e esse foi o pódio da prova, dominada mais uma vez pelas atletas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que não eram tradicionais nessa prova, agora de um tempo para cá, vem dominando com muita maestria, inclusive com esses resultados fantásticos, tanto na prova masculina quanto na prova feminina de 400 metros com barreira. Tivemos resultados inimagináveis para essa distância. O revezamento 4 por 100 metros, a Jamaica retomou seu título olímpico, a Jamaica que havia sido campeã em 2004 pela última vez, aí em 2008 tivemos a vitória da Bélgica, depois da desclassificação da equipe russa. A equipe jamaicana e norte-americana fracassaram naqueles jogos de 2008, e depois, em 2012, os Estados Unidos quebraram o recorde mundial e depois foram campeões em 2016 no Rio de Janeiro. E agora a Jamaica, depois de 17 anos, retoma o título dessa prova do revezamento 4 por 100 metros, com 41,02, um recorde jamaicano, mas não a 20 centésimos do recorde mundial dos Estados Unidos, 40,82, estabelecido nos Jogos de Londres em 2012. As norte-americanas ficaram com a medalha de prata, com 41,45, um grande resultado, e o Reino Unido ficou com a medalha de bronze, com a grande Dina Asher-Smith, fechando esse revezamento. Descendo mais um pouco aqui, né, o revezamento 4 por 400, a vitória dos Estados Unidos, com uma fortíssima marca de 3,16,85, venceram com muita facilidade, com muita superioridade. Desde 1996 que as norte-americanas vencem esse revezamento, e a Allyson Felix conquistou sua 4ª medalha de ouro nesse revezamento. O recorde mundial ainda é da União Soviética, mas desde 1988, mas as norte-americanas aí evoluindo muito na prova e somando atletas de provas diferentes, né? A Sydney McLaughlin do 400 com barreira, junto com a Dalila Muhammad, a Ating Mu, que foi campeã dos 800 metros, e a Allyson Felix, que foi medalhista dos 400 metros. Interessante essa composição dos Estados Unidos no revezamento, com 2 barreiristas, ao invés de atletas mais especializadas nessa distância de 400 metros. Embora a Ating Mu também é muito forte nos 400 metros, mas preferiu se concentrar na distância de 800 metros. A Polônia ficou com a medalha de prata. A Polônia vem evoluindo muito nessa prova, mas um resultado ainda não tão significativo. 3,20,53 foi recorde nacional, mas muito longe, né, do que já produziram a antiga União Soviética, a Rússia e a Alemanha Oriental nessa distância, né, com resultados abaixo de 3,20. E a Jamaica ficou com a medalha de bronze, com resultado de 3,21,24, um resultado suficiente para pelo menos manter a Jamaica com o mesmo número de medalhas que os Estados Unidos nas disputas de velocidade do atletismo feminino. Então, essa foi a configuração das disputas do atletismo feminino, as provas de velocidade, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Agora, aqui o quadro de medalhas
desse campeonato, né, dessas disputas. Eu acho que podia pegar e diminuir um pouco aqui, né, colocar numa única tela. O quadro de medalhas, a Jamaica e os Estados Unidos ficaram com 7 medalhas cada um, ou seja, 1/3 das medalhas foram para a Jamaica e o outro 1/3 foi para os Estados Unidos, ou seja, 2/3 ficaram com Estados Unidos e Jamaica. 5 das 7 medalhas de ouro ficaram com esses países, ficaram com as 4 medalhas de prata e 5 de bronze. Lembrando que o revezamento, né, no revezamento eles só poderiam conquistar 2 das 3 medalhas. Portanto, das 19 medalhas em disputa, Jamaica e Estados Unidos ficaram com 14 delas. As Bahamas e Porto Rico ficaram cada um com 1 medalha de ouro. Interessante notar que o continente americano venceu todas as 7 provas de velocidade do atletismo feminino. Então, um domínio completo do continente americano. A Namíbia, Polônia e República Dominicana, cada um com 1 medalha de prata, apenas Holanda e Reino Unido, 1 medalha de bronze. É curioso notar, né, 1 medalha para a África, o continente africano com 1 medalha, o continente europeu com apenas 3 medalhas e o continente americano com 7, 14, 17 medalhas. 17 medalhas para o continente americano, 3 para o continente europeu e 1 para o continente africano. Grande resultado. A Jamaica com 7 medalhas no total, 3 de ouro, né, venceu os 100, 200 e o revezamento 4 por 100. Grande destaque para Elaine Thompson-Herah. Ficou com 1 medalha de prata, que foi nos 100 metros, e 3 medalhas de bronze para as jamaicanas, né, o revezamento 4 por 400, os 100 metros com barreira e também a prova de 100 metros. E a Jamaica conquistou essas 7 medalhas no total de 5 provas. Já os Estados Unidos também conquistaram 7 medalhas, 2 de ouro, venceram apenas a prova dos 400 metros com barreira e o revezamento 4 por 400, obtiveram 3 medalhas de prata, também grandes resultados, né? O 4 por 100, o 400 com barreira ficou com medalha de prata, e a outra medalha de prata dos Estados Unidos, a Kendra Harrison, nos 100 metros com barreira. Grandes resultados para as norte-americanas. E 2 medalhas de bronze, a medalha de bronze da Gabrielle Thomas na prova dos 200 metros, e também a outra medalha de bronze dos Estados Unidos foi nos 400 metros com a grande Allyson Felix, que chegou a um total forte de medalhas, né? Já tem, acho que, se não me engano, 11 medalhas olímpicas em sua carreira. As Bahamas e os Estados Unidos tiveram o mérito de conquistarem, né, 6 medalhas, aliás, 7 medalhas em 6 provas. Ou seja, em apenas uma prova, que foi a de 100 metros rasos, os Estados Unidos não colocaram atleta no pódio. As Bahamas ficaram com a medalha de ouro da prova dos 400 metros feminino, com a Shanae Miller-Uibo. Porto Rico ficou com a medalha de ouro nos 100 metros com barreira, a Namíbia com a de prata nos 200 metros, a Polônia no revezamento 4 por 400, inclusive a Polônia foi campeã no revezamento misto 4 por 400, foi uma prova que os Estados Unidos não deram muita bola, e a Polônia acabou ficando com a medalha de ouro. E a República Dominicana, com uma grata surpresa, ficando com a medalha de prata nos 400 metros femininos. A Holanda, bronze nos 400 metros com barreira, e o Reino Unido, bronze no revezamento 4 por 100 metros. Então, essa a configuração das disputas do atletismo feminino, provas de velocidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Domínio quase absoluto do continente americano. Agora, individualmente, vamos passar a análise das provas individuais. Aqui, a prova dos 100 metros, a prova feminina dos 100 metros, que ingressou no programa olímpico em 1928, quando o atletismo feminino passou a fazer parte do programa olímpico. A vitória ficou com a norte-americana Elizabeth Robinson, que também foi a primeira campeã olímpica do atletismo feminino. Desde então foram disputadas 22, a prova de 100 metros foi disputada 22 vezes na história olímpica. Os Estados Unidos possuem 9 vitórias contra 12 do resto do mundo, e o título do ano 2000 acabou ficando vago. A vitória coube a Marion Jones dos Estados Unidos, mas ela foi desclassificada posteriormente por questões de doping, e a medalha de ouro iria para a grega Ekaterini Itannou, só que ela havia
se envolvido também, teve problemas com doping, e o Comitê Olímpico Internacional resolveu deixar esse resultado, o resultado dessa prova de 100 metros, como vago. Então não temos uma campeã da prova dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Na história, os Estados Unidos são os maiores campeões dessa prova dos 100 metros rasos, possuem um total de 18 medalhas, 9 de ouro, 7 de prata, 2 de bronze. Tiveram um grande período de 1984 a 1996, quando conquistaram 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, ou seja, venceram todas as provas de 1984 a 1996. E a Jamaica possui um total de 16 medalhas, 2 a menos do que as norte-americanas, 4 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze. E as jamaicanas, porém, estão no pódio desde 1992. Em 1984 também conquistaram medalha com a Merlene Ottey, e em 1988 ficou fora do pódio, e desde 1992 as jamaicanas não saíram mais do pódio. E a partir de 2008, a partir dos Jogos Olímpicos de Beijing, na China, a Jamaica conquistou 10 das 12 medalhas em disputa nessa prova de 100 metros rasos. Conquistaram todas as 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, deixando com os Estados Unidos apenas 2 medalhas de prata. Parece que houve um empate, acho que foi no ano 2008, houve um empate no segundo lugar, uma coisa assim, e os Estados Unidos, aliás, não, eu preciso confirmar, eu sei que os Estados Unidos têm 2 medalhas de prata e a Jamaica tem um total de 10 medalhas, 4 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Grande resultado. A Jamaica vem aí lutando para se tornar a grande força dessa prova dos 100 metros. E convém lembrar que a Alemanha, que teve a grande Alemanha Oriental, soma um total de 9 medalhas nessa prova dos 100 metros rasos, embora tenha vencido com a Renate Stecher, da Alemanha Oriental, em 1972, e com a Annegret Richter, da Alemanha Ocidental, em 1976. Então, esse é um panorama geral dessa prova dos 100 metros rasos femininos. A Elaine Thompson-Herah, da Jamaica, teve uma grande temporada esse ano, conseguiu um resultado de 10,54 no dia 21 de agosto, ou seja, depois dos Jogos Olímpicos. Ela conseguiu a melhor marca da vida dela, e nos Jogos Olímpicos ela fez 10,61 e quebrou o recorde olímpico da grande Florence Griffith Joyner, que foi campeã em 1988, lá nos Jogos de Seul. A Shelly-Ann Fraser-Pryce, a Elaine Thompson, com isso conquistou o bicampeonato olímpico na prova. Antes ela era Elaine Thompson nos Jogos de 2016, e 5 anos depois vence de novo a prova dos 100 metros, agora com o nome Elaine Thompson-Herah. Ela é a atual líder do ranking mundial, com 10,54 nessa atual temporada. A medalha de prata ficou com a compatriota jamaicana, Shelly-Ann Fraser-Pryce. É uma grande nome dessa prova dos 100 metros rasos na história olímpica. Ela que foi campeã olímpica em 2008 e 2012, medalhista de bronze em 2016 e agora, em 2021, conquistou a medalha de prata. São 13 anos aí no pódio olímpico nessa prova dos 100 metros rasos. Ela que também na semifinal fez 10,73 e era líder do ranking mundial antes dos Jogos Olímpicos, com a marca de 10 segundos e 63 centésimos. Essas atletas jamaicanas evoluíram muito dentro dessa temporada, com esses grandes resultados, com marcas próximas das conseguidas pela Florence Griffith Joyner. E relembrando que a Shelly-Ann Fraser-Pryce foi campeã olímpica em 2008, 2012, prata agora em 2021 e medalha de bronze em 2016. A medalhista de bronze, a jamaicana também, um pódio triplo da Jamaica, a Shericka Jackson, conquistou a medalha de bronze com a marca de 10 segundos e 76 centésimos,
marcou sua marca pessoal, foi seu recorde pessoal, e a Shericka Jackson era uma atleta especialista em 400 metros, mas que decidiu se aventurar aí nas distâncias mais curtas, 100 e 200 metros, e com isso ela conseguiu esse grande resultado, essa medalha de bronze na distância de 200 metros. Na história olímpica, essa prova de 200 metros tem agora a Elaine Thompson-Herah foi a quarta atleta a conquistar o bicampeonato olímpico nessa prova. Waimea Chiles, dos Estados Unidos, foi campeã olímpica em 1964 e 68. A Gail Devers, dos Estados Unidos, venceu essa distância em 1992 e 1996. E a Shelly Ann Fraser-Pryce, da Jamaica, foi a campeã nos Jogos de 2008 e 2012. E agora Elaine Thompson vencendo, sendo campeã nessa prova na distância, campeã em 2016 e 2021. O quarto lugar acabou ficando com a Marie-Josée Talu, da Costa do Marfim, com 10 segundos 91. O sétimo lugar, Tiana Daniels, dos Estados Unidos, com 11,02. A Daniels foi a melhor norte-americana colocada, classificada nessa final. A Dina Asher-Smith, do Reino Unido, uma fortíssima candidata a pódio, acabou nem chegando à final. Nos campeonatos mundiais, tivemos em 2017 a vitória da norte-americana Tori Bowie, com 10,85, Marie-Josée Talu com 10,86 para a Costa do Marfim, a Daphne Schippers, da Holanda, 10,96. E no Campeonato Mundial de 2019, a Shelly Ann Fraser-Pryce foi campeã com 10,71, à frente da Dina Asher-Smith, 10,83 pelo Reino Unido, e Marie-Josée Talu, da Costa do Marfim, com 10,90. E nos Jogos de 2016, a Tori Bowie ficou com a medalha de prata, atrás da Elaine Thompson, e a Shelly Ann Fraser-Pryce foi medalhista de bronze. Então, grandes resultados para essas atletas, e aí foi uma retrospectiva do que ocorreu antes, dentro desse ciclo olímpico, e aí agora nesses Jogos Olímpicos tivemos o amplo domínio das jamaicanas. Aqui a foto dessa prova dos 100 metros, como que ela se desenvolveu. Aqui na extrema direita a Elaine Thompson, no centro a Shelly Ann Fraser-Pryce, e aqui na ponta, aqui na esquerda, a Shericka Jackson, surgindo aí para conquistar a medalha de bronze. Um grande domínio, uma excelente atuação das jamaicanas, e no uniforme laranja, a Marie-Josée Talu fazendo força, mas não conseguindo se manter no pódio, não conseguindo medalha, como ela fez nos campeonatos mundiais, em 2017 prata, e em 2019 medalha de bronze. Então, portanto, esse foi o resultado dessa prova de 100 metros rasos. Bem, na distância dos 200 metros, aqui eu vou jogar um pouco para baixo, aqui, para encaixar direitinho aqui as fotos, as atletas. Aqui na prova de 200 metros, tivemos antes uma retrospectiva, uma prova que ingressou no programa olímpico em 1948, nos Jogos Olímpicos de Londres. A vitória ficou com a holandesa Francine Blankers-Koen, conquistou a medalha de ouro de uma forma fantástica. Desde 1948 essa prova é disputada, 19 disputas até então. Os Estados Unidos possuem 6 vitórias, não são tão fortes quanto são nos 100 metros, possuem 6 vitórias contra 13 do resto do mundo. Os Estados Unidos e a Jamaica brigam, são os líderes dessa prova. Os Estados Unidos somam 13 medalhas, 6 de ouro. A Jamaica também soma 13 medalhas, 4 delas de ouro. Os Estados Unidos tiveram como grande resultado o período de 1984 a 1992, conquistaram todas as medalhas de ouro, ou seja, metade das medalhas de ouro das norte-americanas vem desse período, enquanto que a Jamaica, desde 1980, se encontra no pódio dessa prova e tem aí 4 medalhas de ouro. Essas medalhas de ouro, logicamente, resultados da Veronica Campbell-Brown, que foi campeã em 2000 e 2004, e agora a Elaine Thompson, campeã, aliás, 2004 e 2008, a Veronica Campbell-Brown, e a 2004 e 2008.
e a Elaine Thompson campeã em 2016 e agora em 2021. Jamaica e Estados Unidos, 13 medalhas cada um, já disse, né? Estados Unidos 6 de ouro, Jamaica 4. Desde 1980, Jamaica está no pódio dessa prova. Teve um grande resultado da Merlene Ottey. Merlene Ottey realmente é fantástica, foi medalhista em 1980, medalhista em 1984, ganhou medalha em 1992, realmente é o grande nome dessa prova dos 200 metros. E a Alemanha também soma um total de 8 medalhas, 3 delas de ouro, 3 com as atletas da Alemanha Oriental. A Renate Stecher foi campeã em 1972 e a Barbel Eckert-Vogel da Alemanha Oriental foi bicampeã olímpica em 1976 e 1980. Aliás, essa prova, a maior medalhista dessa prova dos 200 metros em Jogos Olímpicos é a Merlene Ottey da Jamaica, uma medalha de prata em 1996, 3 medalhas de bronze, 80, 84 e 92, é o grande nome, a maior medalhista da prova de 200 metros. A Allyson Felix, dos Estados Unidos, possui 3 medalhas, foi campeã olímpica em 2012, medalhista de prata em 2004 e 2008. A Irena Shewinska, da Polônia, foi medalhista também de 1964 a 1972, medalhista de ouro em 1968. E bicampeãs olímpicas temos apenas 3. A Barbel Eckert-Vogel, da Alemanha Oriental, campeã em 76 e 80. A Veronica Campbell, da Jamaica, campeã em 2004 e 2008. E Elaine Thompson, campeã em 2016 e 2021. A Elaine Thompson conseguiu um grande resultado nessa final olímpica, conquistou a medalha de ouro com a marca de 21 segundos e 53 centésimos, um resultado realmente arrasador. Foi um resultado que deu a Elaine Thompson a liderança do ranking mundial. A medalha de prata ficou com a representante da Namíbia, a Christine Mboma, que é uma atleta que, junto com a Masiling, foi Beatrice Masiling, Christine Masiling, foi proibida, né, de competir na distância de 400 metros, e a Christine conseguiu ao menos chegar, né, a medalha de prata e estabeleceu uma marca pessoal e um recorde mundial júnior com 21,81. Grande resultado, e quem sabe no futuro próximo, ela possa ser uma das líderes dessa prova no atletismo feminino. A Gabrielle Thomas, dos Estados Unidos, que antes dos Jogos Olímpicos havia estabelecido a liderança do ranking mundial com 21,61, ela cravou 21,87 e garantiu a medalha de bronze, chegando à frente da Shelly Fraser-Pryce, da Jamaica, que antes dos Jogos Olímpicos, a Shelly Fraser-Pryce nos Jogos fez 21,94, mas antes dos Jogos Olímpicos registrou uma marca de 21,79, um resultado que poderia, né, garantir a jamaicana uma medalha nesses Jogos Olímpicos, mas, porém, ficou apenas na 4ª colocação. Ela, que não é muito forte nessa prova de 200 metros, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2012. A 5ª colocação ficou com a Marie-José Talu, da Costa do Marfim, de novo, não conseguindo medalha, e a Shanae Miller-Uibo, que era uma candidata a pódio, mas teve problemas, né, lesão, não esteve bem, né, e acabou apenas na 8ª colocação, com um resultado fora dos padrões dela, 24 segundos cravados, nada que lembrasse o grande nome que é. Ela é uma atleta que baixa dos 22 segundos e com certeza tinha condições de conquistar medalha nessa prova. Nos campeonatos mundiais, Campeonato Mundial de 2017, Daphne Schippers, da Holanda, foi campeã com 22,05, à frente da Marie-José Talu com 22,08, e a Shanae Miller-Uibo, das Bahamas, foi medalhista de bronze com 22,15. E no Mundial de 2019, Dinah Shear-Smith, do Reino Unido, campeã com 21,88, a Brittany Brown, dos Estados Unidos, 22,22, e a Suíça, Mujinga Kambundji, 22,51, foi medalhista de bronze. E lembrando, né, que nos Jogos do Rio de Janeiro, a Elaine Thompson, campeã com 21,78, Daphne Schippers, da Holanda, 21,88, medalhista de prata, e a Tori Bowie, 22,15, medalhista de bronze. Então, tivemos aí todas as medalhistas nesses jogos com resultado abaixo dos 22 segundos. Grande resultado para Elaine Thompson-Herah, que agora é bicampeã, mais uma bicampeã nessa distância dos
200 metros, e ela acaba se juntando a Barbel Eckert-Fockel, da Alemanha Oriental, campeã em 1976 e 80, e a Veronica Campbell, campeã olímpica em 2004 e 2008. E Merlene Ottey, a maior medalhista da história, com 4 medalhas, uma de prata em 1996 e 3 de bronze, 1980, 1984 e 1992. Agora, aqui, nessa foto, a chegada triunfal da Elaine Thompson, chegando aí, espichando a língua, conseguindo a medalha de ouro, o esforço, né, a felicidade da Christine Mboma, conquistando a medalha de prata, e a Gabrielle Thomas, dos Estados Unidos, fazendo muita força para manter a medalha de bronze e se safar dessa chegada também muito forte da Shelly Fraser-Pryce, da Jamaica, que realmente os 200 metros não são, né, a prova dela. O negócio da Shelly Fraser-Pryce realmente é a distância de 100 metros. 200 metros ela procura se aventurar nessa distância, mas realmente possui apenas uma medalha olímpica, não é, vamos dizer assim, a praia dela. Mas, né, pelo menos ela vai, né, atrás do pódio, vai atrás dos resultados e faz uma boa exibição até, mas realmente os 200 metros não são a distância de Shelly Fraser-Pryce. Então aí a foto, a Elaine Thompson chegando, espichando a língua, a Christine Mboma comemorando aí a medalha de prata, a Gabrielle Thomas fazendo muito esforço para conquistar, para manter a sua medalha de bronze, e também a Shelly Fraser-Pryce, da Jamaica, também fazendo esforço e tentando chegar ao pódio. Agora, passando a prova agora da distância dos 400 metros, uma prova também que teve muitas questões envolvidas, muitas polêmicas. É uma prova que está no programa olímpico desde 1964. Em 1964, essa prova dos 400 metros ingressou no programa olímpico. Teve como campeã a australiana Elizabeth ou Beth Cuthbert, que havia sido campeã nos Jogos de 1956, nas distâncias de 100 metros, 200 metros e no revezamento 4 por 100 metros. A Beth Cuthbert é, sem dúvida alguma, uma das grandes atletas da história do atletismo. Campeã olímpica nos 100, 200 e revezamento 4 por 100 metros em 1956 e campeã olímpica também na prova de 400 metros em 1964. A prova tem sido disputada 15 vezes dentro dos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos possuem apenas 2 medalhas de ouro, enquanto que o resto do mundo venceu a prova 13 vezes. Convém lembrar que os países com maior número de medalhas o país que tem o maior número de medalhas na prova é os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem 8 medalhas nessa distância dos 400 metros, 2 de ouro apenas. A vitória da Sanya Richards. Sanya Richards foi campeã, se não me engano, em 2012. Né? Foi campeã em 2012, Sanya Richards foi. Teve a Christine Ohurugu. 2004 foi Bahamas, 2008 Christine Ohurugu do Reino Unido, 2012 foi a Sanya Richards dos Estados Unidos e 2016 a vitória da Shauna Miller-Uibo das Bahamas. Então os Estados Unidos têm 2 vitórias, né, 2012 com a Allyson Felix e também em 2000 Não, a Allyson Felix não foi campeã, a Allyson Felix venceu a prova de 200 metros em 2012. Tá certo. A campeã em 2012 foi a Sanya Richards, dos Estados Unidos. Eu estou puxando aqui de cabeça. E os Estados Unidos tiveram também a campeã em 1984, que foi a Valerie Briscoe-Hooks, que venceu também a prova de 200 metros. Então, em 1984, os Estados Unidos venceram com a Valerie Briscoe-Hooks, né, na ausência das atletas do leste europeu. E depois os Estados Unidos venceram também em 2012 com a Sanya Richards. Sanya Richards, campeã em 2012. Então os Estados Unidos possuem 8 medalhas, é o país com o maior número de medalhas, só que apenas 2 de ouro. Com 3 medalhas de ouro temos a França, da Colette Besson, campeã
em 1968, e também a Marie-Josée Pérec, francesa, campeã em 1992 e 1996. E as Bahamas, agora com a vitória da Shaunay Miller-Uibo, né, conquistando o bicampeonato, as Bahamas têm 3 vitórias, porque a Miller-Uibo foi campeã em 2016 e 2021. Em 2004, a Tonique Darling Williams, das Bahamas, também venceu essa distância de 400 metros. Então, os maiores medalhistas, os maiores campeões, França e Bahamas, com 3 vitórias, e maior número de medalhas, os Estados Unidos, com 8 medalhas, mas apenas 2 de ouro. As alemãs conquistaram 7 medalhas, 6 delas com a Alemanha Oriental, e lembrando que tem um bicampeonato, tem 2 medalhas de ouro, as alemãs, a Monika Zerrt, em 1972, e a Marita Koch, um grande nome dessa prova dos 400 metros, mas que foi vítima de boicote em 84 e ainda assim conseguiu conquistar a medalha de ouro em 1980 em Moscou, numa grande disputa com a tcheca Jarmila Kratochvílová. E Kratochvílová e a Koch são as únicas atletas a terem baixado da marca dos 48 segundos nessa distância dos 400 metros. Nesses Jogos Olímpicos, né, havia também a questão da atleta do Bahrein, a Salva Eid Nasser, que foi campeã mundial em 2019, medalhista de prata no Mundial de 2017, mas ela teve um problema com doping, acabou suspensa e esteve ausente desses Jogos Olímpicos de 2021. E também a outra atleta agora, não lembro, não sei se era do Níger, uma outra atleta que também era candidata, teve grandes resultados, mas também acabou aí sumindo, preciso relembrar o nome dela. Ela também não conseguiu participar desses Jogos Olímpicos. A Shaunay Miller-Uibo conquistou a medalha de ouro, foi a campeã da prova em Tóquio com resultado de 48 e 36, sendo que nos Jogos Olímpicos de 2017 ela havia feito apenas o resultado de 49 e 44. Então, de 2016 para 2021, a Shaunay Miller-Uibo das Bahamas baixou mais de 1 segundo o seu resultado olímpico e conseguiu um recorde americano. No Mundial de 2017 ela ficou em 4º lugar e em 2019 ficou em 2º lugar, foi medalhista de prata. 2017 foi aquele ano em que ela estava na liderança e chegou travando, praticamente não conseguiu mais desenvolver sua velocidade, terminou quase que andando a prova e foi ultrapassada pelas suas adversárias. A medalha de prata nesses Jogos Olímpicos ficou com a Marileide Paulino, da República Dominicana. Foi uma grande surpresa ela conquistar essa medalha de prata, atleta de 25 anos. Esse ano, a melhor marca dela era 49,99, né, no ano, e ela conseguiu baixar 80 centésimos nesses Jogos Olímpicos, que foi suficiente para ela conquistar a medalha de prata. E também ela tinha uma marca, antes de baixar para esses 49,20, ela tinha apenas 51,88. Então ela evoluiu muito dentro da prova e garantiu essa medalha. A Allyson Felix, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de bronze, ela que foi medalhista de prata nos Jogos de 2016. A Allyson Felix fez um resultado de 49,46, um resultado muito forte da norte-americana. Inclusive entrou como recorde mundial na faixa dos 35 anos. Ela que, né, com esse resultado, conquistou mais uma medalha olímpica. Ela tem 11 medalhas olímpicas, se não me engano, 11 medalhas olímpicas, e com isso é a maior medalhista da história do atletismo feminino. O 4º lugar ficou com a Stephanie McPherson, da Jamaica, 49,61, e a Candice McLeod, também jamaicana, 49,87. Não conseguiram colocar, né, a potência jamaica no pódio. Em 2016, Shaunay Miller-Uibo campeã com 49,44, a Allyson Felix 49,51 e Shericka Jackson, da Jamaica, com 49,85. E agora ela que ganhou medalha na prova dos 100 metros, havia sido medalhista
na distância de 400 metros nos Jogos de 2016. Nos campeonatos mundiais que antecederam esses Jogos Olímpicos, em 2017, a Phyllis Francis dos Estados Unidos campeã com 49,92, à frente da Salva-Eid Nasser do Bahrein com 50,06 e Allyson Felix foi uma medalhista de bronze com 50,08. E em 2019, Salva-Eid Nasser 48,14, foi um resultado fantástico, uma das, talvez a terceira marca do mundo, se não me engano, a terceira marca do mundo, atrás apenas do recorde mundial da Marita Koch, da Alemanha Oriental, e do 47,99 da Jarmila Kratochvílová, da Tchecoslováquia, todos eles lá dos anos 80. A Shawna Miller-Uibo fez 48,37 no Mundial, garantindo a medalha de prata naquele ano de 2019, e Shericka Jackson, com 49,47, foi medalhista de bronze. Shericka Jackson poderia brigar por medalha com a Allyson Felix, né, mas acabou preferindo, né, ficar nas distâncias de 100 metros e 200 metros. Aqui uma foto, né, da chegada da prova, a Shawna Miller-Uibo chegando de forma mais tranquila, né, em relação a Allyson Felix. Lembrando que em 2016 a Shawna Miller-Uibo precisou se atirar na linha de chegada para chegar à frente, para superar a Allyson Felix dos Estados Unidos. Foi uma chegada dramática nos Jogos de 2016. Agora, em 2021, a Shawna Miller-Uibo conseguiu um grande resultado, conseguiu aí, sem tanta dificuldade, conquistar a medalha de ouro, conquistou de forma mais tranquila. E essa grande surpresa aqui na extrema direita, a Marileide Paulino, da República Dominicana, que ficou com a medalha de prata. Allyson Felix bronze, e a jamaicana aí, a McPherson, que foi a quarta colocada, 15 centésimos atrás da norte-americana Allyson Felix. Então essas as campeões, esse é o panorama dessa prova dos 400 metros, que tem, né, na Marie-Josée Pérec, bicampeã olímpica, e a Shawna Miller-Uibo, bicampeã olímpica também, as suas maiores expoentes. Grandes atletas aí, e curioso, né, ver a França e as Bahamas com maior número, com mais vitórias do que as norte-americanas. Bem, esse é o retrospecto da prova dos 400 metros. Aqui a prova dos 100 metros com barreiras, a prova feminina dos 100 metros com barreira. Lembrando que corridas com barreira para as mulheres ingressaram no programa olímpico já a partir de 1932. Né? Tivemos a vitória da Mildred Didrikson dos Estados Unidos, que é conhecida como Baby Didrikson, que foi uma das grandes atletas da metade, né, do século passado, que era uma atleta que jogava basquetebol, jogava beisebol, corria, conquistou 3 medalhas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932, foi campeã no dardo, foi campeã nos 80 metros com barreira, ganhou medalha no salto em altura, foi medalhista de prata no salto em altura, foi uma grande competidora, uma das grandes atletas do mundo. E só que a distância que elas competiam nas barreiras era 80 metros. Essa distância dos 100 metros passou a ser disputada somente a partir de 1972. E com isso tivemos 13 disputas nessa distância de 100 metros com barreiras. A Nelly Hardet, da Alemanha Oriental, foi a primeira campeã dessa distância dos 100 metros com barreira, campeã em 72, e em 76, Johanna Schaller, também da Alemanha Oriental, conquistou a medalha de ouro. E a Vera Komissova, da União Soviética, em 1980. Benita Fitzgerald Brown, dos Estados Unidos, venceu em 84, quando houve o boicote, e de novo o domínio do leste europeu. Aí, vários países acabaram vencendo essa prova. A Grécia, em 92, surpreendeu, a Bulgária confirmou favoritismo em 88, em 96 foi a vez da Suécia, enfim, em 2000 o Cazaquistão com Olga Shishkina. Então vários atletas conquistaram medalha nessa distância dos 100 metros, né, dos 100 metros com barreiras. Os Estados Unidos são os maiores medalhistas, né? Os Estados Unidos venceram 4 vezes essa prova, enquanto que o resto do mundo possui 9 títulos.
Os Estados Unidos são os maiores medalhistas, possuem um total de 13 medalhas, 4 delas de ouro, e estão no pódio desde o ano 2000. E desde 2004, de 2004 a 2020, os Estados Unidos possuem um total de 9 medalhas nas 5 últimas edições olímpicas. Os Estados Unidos somaram 9 medalhas contra 6 do resto do mundo. 3 de ouro para os norte-americanos e 2 para o resto do mundo. A Sally Pearson da Austrália, campeã em 2012, né, e agora, né, a Yasmine Camacho Quim de Porto Rico, campeã em 2020. Então, os Estados Unidos, os maiores medalhistas, com 13 medalhas, e a Alemanha Oriental com 5, 2 delas de ouro. Os maiores nomes dessa distância, né, com maior resultado em termos de medalha, a Johanna Schaller-Clear, da Alemanha Oriental, campeã em 1976, prata em 80, Dawn Harper, dos Estados Unidos, campeã em 2008 e prata em 2012, e a Sally Pearson, da Austrália, campeã a Dawn Harper, campeã em 2008 e prata em 2012. Nesses Jogos Olímpicos, a Yasmine Camacho Quim de Porto Rico era uma das favoritas, confirmou seu favoritismo, fez um resultado brilhante na final, 12:37, mas na semifinal ela teve um resultado mais surpreendente ainda, cravou 12:26, quebrou o recorde olímpico. E no ano ela tinha 12:32 e em 2018 tinha 12:40. Ela é uma atleta que evoluiu, mas vem mantendo grandes resultados. Tinha 12:32 nos Jogos Olímpicos, fez 12:26 nas semifinais, quebrou o recorde olímpico e na final fez 12:37. A Kendra Harrison ficou com a medalha de prata, ela que foi medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2019, ficou com a medalha de prata com 12:52, na semifinal havia feito 12:51, não chega a ser um grande resultado em termos de tempo, né? Outras atletas norte-americanas conseguem resultados mais expressivos, mas foi suficiente para garantir medalha. E outra atleta com grande desempenho foi a jamaicana, uma pequenininha, baixinha, a Megan Tapper, com 12:55, conquistou uma honrosa medalha de prata, medalha de bronze, e na primeira rodada ela havia feito 12:53, que foi uma marca, tinha sido seu recorde pessoal. Quarto lugar ficou com a nigeriana Tobi Amusan, que era uma candidata a pódio, mas ficou aí com 12:60, Nadine Visser da Holanda, e 12:73, e a Brittany Brown da Jamaica se complicou toda, ela que era uma candidata, aliás, a Brittany Anderson da Jamaica, Brittany Brown é americana, a Brittany Anderson da Jamaica, na semifinal havia feito 12:40 e havia registrado sua melhor marca pessoal e era uma forte candidata a pódio e com certeza garantiria a medalha se não tivesse cometido os erros que cometeu na final. No Campeonato Mundial 2017, a Sally Pearson voltou aí aos seus bons tempos, foi campeã mundial à frente da Dawn Harper, com a alemã Dutkiewicz ficando com a medalha de bronze. E em 2019, a Nia Eli dos Estados Unidos surpreendeu na final, conquistou a medalha de ouro. A Kendra Harrison foi medalhista de prata. E a Danielle Williams, que vinha numa temporada fantástica naquele ano, candidatíssima à medalha de ouro, acabou ficando apenas com a medalha de bronze. E sequer conseguiu, nessa temporada, se classificar para os Jogos Olímpicos. Uma grande surpresa na seletiva norte-americana. Nos Jogos Olímpicos de 2016, os Estados Unidos dominaram integralmente o pódio. Tiveram a Brianna Hollins com a medalha de ouro, a Nia Eli medalha de prata e Christy Kestelyn foi medalhista de bronze. A Hollins fez 12:48 para conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. Então, é uma prova aí com muita história. As norte-americanas evoluindo muito, de um tempo para cá. 9 medalhas das últimas 15 medalhas em disputa. As norte-americanas levaram 9, de 5 de ouro ficaram com 3 e mudaram a história dessa prova. Mas agora a Yasmine Camacho Quim de Porto Rico se torna a primeira campeã de Porto Rico no atletismo. Grande resultado de Porto Rico.
E aqui na foto, né, aqui é uma foto da chegada, na raia 5, a Jasmine Camacho conquistando a medalha de ouro, a Kendra Harrison dos Estados Unidos logo ao lado da porto-riquenha ficando com a medalha de prata. A Jasmine Camacho teve um problema nas últimas barreiras, não sei se foi na nona ou na última, acho que foi na nona barreira, ela teve um problema, né, que acabou retardando, né, sua chegada, mas ela era tão superior, né, estava com uma superioridade tão grande em relação às demais corredoras que ainda assim garantiu a medalha de ouro. E a medalha de bronze aqui na raia 9, a jamaicana a Megan Tapper conquistando a medalha de bronze. Kendra Harrison prata e a Tapper bronze. E na raia 6, o quarto lugar, a Musan, a Toby Musan da Nigéria. Nadine Visser da Holanda na raia 3 ficou com a quinta colocação. Então, esses países aí conseguindo grandes resultados e 3 deles, né, todos do continente americano, se garantindo no pódio. Então, grande resultado aí nessa prova dos 100 metros com barreiras. Aqui a prova dos 400 metros com barreira. Essa prova tem sido fantástica nas últimas temporadas, tem testemunhado um domínio da norte-americana, da Lila Muhammad, e agora, né, a chegada da Sydney McLaughlin dos Estados Unidos, que rivalizando aí com a Dalila Muhammad, e a Femke Bol da Holanda, que também chegou com força, evoluiu muito nas últimas temporadas e se colocou em condições de brigar por medalha. As 3 confirmaram os favoritismos, né, e conseguiram aí chegar ao pódio. Mas antes, né, vamos falar um pouco dessa história aí desses 400 metros com barreira, uma prova que ingressou no programa olímpico somente a partir de 1984, a partir dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, e que o boicote dos países do leste europeu acabaram favorecendo a vitória de uma marroquina, Nawal El Moutawakel, que acabou causando grande revolução dentro lá do país dela, tudo porque ela é uma atleta muçulmana conquistando a medalha de ouro. Foi um resultado realmente surpreendente, fantástico para o Marrocos, e que mudou, de certa forma, a configuração, né, dessas disputas do atletismo feminino, principalmente, abriu as portas para o continente africano, que depois teve a Argélia conquistando medalhas de ouro nos 1.500 metros, com a Hassiba Boumerka em 1992, a Núria Merabenida no ano 2000, e outras atletas aí conseguindo grandes resultados para o continente africano dentro do atletismo feminino. Essa prova dos 400 metros com barreira tem em 10 provas em Jogos Olímpicos, os Estados Unidos possuem 2 vitórias, conquistaram 2 medalhas de ouro contra 8 do resto do mundo, e no resto do mundo temos a Jamaica com 2 vitórias nesses 400 metros com barreira, e a Rússia também com 2 vitórias. A Jamaica conquistou vitória com a Dion Hemmings em 1996, e a Melanie Walker, se não me engano, em 2008. Se não me engano, foi em 2008 que ela conquistou vitória. Em 2000 tivemos a Irina Privalova da Rússia conquistando a medalha de ouro, e a Natalia Antioch em 2012. A Natalia Antioch foi campeã em 2012, conquistou medalha de ouro também lá em Londres, uma disputa ferrenha lá com uma das atletas dos Estados Unidos. Então são essas vitórias. Os Estados Unidos possuem 2 vitórias, né? A Dalila Muhammad em 2016 e a Sydney McLaughlin agora em 2021. Os destaques: a Dalila Muhammad com ouro em 2016, prata em 2021, e a Dion Hemmings, ouro em 1996 e prata em 2000, são as atletas com melhor desempenho. E a Jamaica, né, os Estados Unidos possuem 11 medalhas, são os maiores medalhistas nessa prova. A Jamaica tem apenas 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata, total de 3 medalhas. Os Estados Unidos possuem 11 medalhas nessa distância, 2 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. Dalila Muhammad, ouro em 2016, prata em 2021. Dion Hemmings, da Jamaica, ouro em 96, prata em 2000, são os grandes destaques. A Sydney McLaughlin, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, confirmou o favoritismo dela
com a marca de 51,46. É um resultado absurdo, é um resultado fantástico, principalmente se considerarmos que no atletismo feminino as atletas têm uma certa dificuldade para baixar da casa dos 50 segundos. E muitas competições, muitos meetings, nós assistimos a atletas fazendo 50 altos ou até 51 segundos para a corrida de 400 metros sem barreiras. E a Sydney McLaughlin, com resultado brilhante de 51,46, realmente mudou, colocou essa prova dos 400 metros com barreira sob uma nova perspectiva. Né? Quem sabe aí, no futuro aí temos um resultado abaixo de 51 segundos. Realmente muito significativo, revolucionário esse resultado da norte-americana Sydney McLaughlin. Ela, que no dia 27 de junho de 2021, se não me engano, na seletiva norte-americana, cravou um resultado de 51,90 e se tornou a primeira atleta a baixar essa marca dos 52 segundos. Grande resultado para Sydney McLaughlin, que conquistou a medalha de ouro, derrotando uma fortíssima concorrente, a sua compatriota, a Dalila Muhammad, que havia sido medalhista, havia sido campeã olímpica nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro, e aí vinha dominando essa prova, mas ficou com a medalha de prata com um resultado de 51,58, também um resultado brilhante, ou seja, ela não deu folga para Sydney McLaughlin. A McLaughlin quebrou o recorde mundial, 51,90, baixou de 52 segundos, foi para os Jogos Olímpicos, favorita junto com a Muhammad, mas a McLaughlin baixou o resultado para 51,46, novo recorde mundial, só que a Muhammad ficou ali atrás, ficou junto, colocando pressão, e um grande resultado de 51,58, ela que foi a campeã olímpica no Rio de Janeiro em 2016. A Muhammad também, no ano de 2019, ela havia baixado o recorde mundial de 50, cravado duas vezes o recorde mundial, com 52,20 e 52,16. Mas, baixar dos 52 segundos, o feito foi mesmo da Sydney McLaughlin na seletiva norte-americana. Grande resultado dessas duas competidoras que confirmaram o favoritismo e também que seriam as rivais dessa prova. A medalha de bronze ficou com a Femke Bol da Holanda, que com 52,03, também outro grande resultado, estabeleceu um novo recorde europeu, e a Femke Bol pode ser aí no futuro colocar alguma pressão sobre as norte-americanas. Num distante quarto lugar ficou a Genevieve Russell da Jamaica, 53,08, e em quinto a Ana Rijikova da Ucrânia, com 53,48. No Campeonato Mundial 2017, tivemos um domínio das norte-americanas, com ouro e prata, a Corey Carter e a Dalila Muhammad, com resultados acima de 53 segundos, e a Ristanana Tracy, da Jamaica, foi medalhista de bronze. Em 2019, a Dalila Muhammad foi campeã mundial, 52,16, quebrou o recorde mundial, e a Sydney McLaughlin foi medalhista de prata, com 52,23. Então foi aí que nasceu essa rivalidade, essas expectativas de recorde mundial, com uma atleta puxando a outra dentro do continente norte-americano para a conquista, para baixar esses resultados. E a Ruchel Clayton, da Jamaica, no Mundial de 2019, também foi medalhista de bronze, com o mesmo resultado da medalhista de bronze de 2017, 53,74. Nos Jogos do Rio de Janeiro, a Dalila Muhammad foi campeã, com um resultado de 53,13. Hoje nós olhamos esse resultado de 53 segundos até com um certo desprezo, vamos dizer assim, porque as atletas estão abaixando de 52. E a Sarah Peterson foi prata, da Dinamarca, e a Ashley Spencer, dos Estados Unidos, 53,72, foi medalhista de bronze. Ou seja, tivemos a medalhista de bronze desses Jogos Olímpicos de Tóquio, correndo com um resultado mais de um segundo mais rápido do que a campeã de 2016, a norte-americana Dalila Muhammad. Então, tivemos esses resultados, esses grandes resultados nessa prova dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Então aí na raia 4, a Sydney McLaughlin dos Estados Unidos mergulhando para garantir a medalha de ouro e também o recorde mundial. Pode ver aí que o olhinho dela está ali procurando a Dalila Muhammad,
E a Dalila Muhammad também fazendo muito esforço para conquistar essa medalha de prata, um resultado também que seria um recorde mundial, não tivesse a Sydney McLaughlin chegando à frente. E a Femke Bol da Holanda também fazendo uma grande campanha, chegando aí junto para conquistar a medalha de bronze, conquistando um grande resultado, deixando já a jamaicana, né, a Jeanette Russell, lá na 4ª colocação. Então a Femke Bol chegando junto aí das norte-americanas, tentando colocar alguma pressão, alguma resistência, mas realmente as norte-americanas são muito superiores. E tem uma outra norte-americana, o nome agora eu não estou me lembrando qual que é essa norte-americana, ela na verdade tirou dos jogos a Ashley Spencer, né, acabou ficando fora. Essa outra atleta aí norte-americana, não sei quem é essa norte-americana aí, acabou sendo uma surpresa dentro da seletiva e conquistou, né, conseguiu chegar à final, mas logicamente não conseguiu garantir medalha, ficou atrás das jamaicanas, né, das ucranianas também e das compatriotas, né, Dalila Muhammad e Sydney McLaughlin. Grande chegada nessa prova dos 400 metros com barreira feminina nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde tivemos um novo recorde mundial. Bem, agora as provas do revezamento. Aqui o revezamento 4 por 100 metros. O revezamento 4 por 100 foi disputado 22 vezes dentro do programa olímpico, vem sendo disputada desde os Jogos de 1928. Os Estados Unidos e o resto do mundo estão empatados, 11 vitórias cada um. O resto do mundo venceu 11 vezes, as norte-americanas venceram 11 vezes, e o grande período das norte-americanas realmente foi de 1984 a 1996, quando as norte-americanas conquistaram 4 medalhas de ouro. Grande resultado das norte-americanas, principalmente da Evelyn Ashford, que esteve presente em 3 desses revezamentos, de 1984 a 1992. O Reino Unido, os Estados Unidos são os maiores medalhistas da história, possuem um total de 16 medalhas, ou seja, em 22 Jogos Olímpicos, os norte-americanos ganharam 16 medalhas, 11 delas de ouro, e estão à frente de Reino Unido e Alemanha, que possuem apenas 9 medalhas cada um. Os Estados Unidos, em 6 ocasiões, não conquistaram medalha. 72, 76, né, que é a época que a Alemanha Ocidental, a Alemanha dominava, também havia a União Soviética, havia Cuba, que conquistaram medalhas nessa época, mas o domínio era de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. As duas Alemanhas rivalizavam muito pela medalha de ouro. Em 1980, os Estados Unidos boicotaram. Em 1948, os Estados Unidos também não conquistaram medalha. E em 2004 e 2008 também foram anos em que as norte-americanas não conquistaram medalha. A Jamaica tem também a Veronica Campbell como uma das grandes atletas dessa prova. Ela foi campeã olímpica em 2004 e medalhista de prata em 2012 e 2016. Possui 3 medalhas nesse revezamento. A Jamaica, que venceu 2 vezes apenas essa prova, venceu agora nos Jogos de Tóquio e havia sido campeã em 2004 apenas. Então a Jamaica não tem assim um grande histórico de grandes conquistas, grandes vitórias nesse revezamento. Portanto, apenas 2 vitórias para as jamaicanas. E as norte-americanas, né, aí com 11 vitórias, sempre aí conquistando grandes resultados, e um grande nome, Evelyn Ashford, 3 vezes campeã olímpica. E a primeira vez, né, em 1928, quando essa prova foi disputada, a vitória ficou com o Canadá. O Canadá foi campeão olímpico nessa prova. Aí em 32, se não me engano, os Estados Unidos venceram. Em 36, os Estados Unidos também conquistaram a vitória, com a Elizabeth Robinson, inclusive, em cima de uma forte equipe alemã, que a Alemanha disparou na frente, mas deixou o bastão cair, e com isso a vitória acabou ficando com os Estados Unidos. Em 1948 tivemos a vitória da Holanda, comandada, né, pela grande
Francina Blanquerscoy. Em 52 os Estados Unidos bateram uma fortíssima equipe da Austrália para conquistar a medalha de ouro. A Austrália também deixou cair o bastão e os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. Em 1956 a Austrália finalmente conquistou a medalha de ouro. Em 60 foi a vez dos Estados Unidos com a Wilma Rudolph, que venceu também os 100 e os 200 metros. Aí em 64 a Polônia foi campeã desse revezamento. As norte-americanas voltaram a ganhar em 68, se não me engano, as norte-americanas venceram em 68. Em 72 tivemos a vitória da Alemanha Ocidental em cima da Alemanha Oriental. E em 76 foi a vez da Alemanha Oriental bater a Alemanha Ocidental. E em 1980 também a Alemanha Oriental bateu a União Soviética e ficou com a medalha de ouro. Em 84 os Estados Unidos foram campeões, 88 os Estados Unidos também foram campeões, 92 as norte-americanas de novo foram campeãs e 96 também. Então tivemos um grande domínio das norte-americanas durante esse período. No ano 2000 foi a vez das Bahamas conquistarem a medalha de ouro, 2004 foi a vez da Jamaica, forte equipe jamaicana, 2008 Estados Unidos e Jamaica foram mal, a Rússia foi campeã, mas depois foi desclassificada por doping, né? Teve que devolver a medalha, o ouro acabou ficando com a Bélgica, inclusive o Brasil herdou a medalha de bronze. E aí em 2012 e 2016 tivemos a vitória das norte-americanas. 2012 as norte-americanas quebraram o recorde mundial, e em 2016 as norte-americanas foram desclassificadas, né, com erro de passagem de bastão. O bastão caiu, trombou com uma atleta brasileira, mas depois, né, fizeram o regulamento, viu que as norte-americanas foram prejudicadas, possibilitaram que elas corressem a prova sozinhas na pista. Elas correram e conseguiram se classificar para a final, e na final acabaram conquistando a medalha de ouro. E agora, em 2021, a Jamaica, com uma fortíssima equipe, com as 3 medalhistas da final dos 100 metros, conquistou a medalha de ouro, mas não bateu, né? Não conseguiu derrotar, não conseguiu bater o recorde mundial estabelecido pelos Estados Unidos nos Jogos de 2012. A Jamaica ficou com a medalha de ouro com 41,02. Foi um recorde, né? O recorde nacional da Jamaica, e a segunda medalha de ouro da história da Jamaica nesse revezamento. A Jamaica, que foi campeã pela primeira vez em 2004. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de prata, com a boa marca de 41,45. Os Estados Unidos, que foram campeões mundiais em 2017, bronze em 2019. E a medalha de bronze acabou ficando com o Reino Unido. Com um bom tempo de 41,88, o Reino Unido obteve a 9ª medalha de sua história nesse revezamento e acabou igualando a Alemanha. Grande resultado para o Reino Unido. A Suíça ficou em 4º lugar com 42,08 e a Alemanha foi a 5ª colocada com 42,12. Se a Alemanha conseguisse chegar ao pódio, a Alemanha iria para a 10ª medalha e deixaria o Reino Unido com 8. E agora o Reino Unido igualou a Alemanha. Em 2017, os Estados Unidos foram campeões mundiais com 41,82, à frente do Reino Unido 42,12 e Jamaica 42,19. Em 2019, Jamaica 41,44, campeã mundial, à frente do Reino Unido 41,85 e os Estados Unidos 42,10. Portanto, tivemos nesse campeonato olímpico a Jamaica, os Estados Unidos e o Reino Unido, todos medalhistas dos mundiais de 2017 e 2019, também garantindo medalha nos Jogos Olímpicos. Inclusive, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, os Estados Unidos foram campeões com 41,01, a Jamaica medalha de prata, 41,36, e o Reino Unido bronze, 41,77. Portanto, temos já há 5, 6 anos esse pódio de Jamaica, Estados Unidos e Reino Unido no revezamento 4 por 100 metros feminino. Aqui a composição do revezamento jamaicano, a Brianna Williams, que é uma atleta assim, não de muito destaque, uma novata na equipe. A Elaine Thompson-Herah, que conquistou o título olímpico dos 100 metros em 2016 e 2021 agora, e foi campeã também nos 200 metros, 2016 e 2021, e agora campeã no revezamento 4 por 100 metros e medalhista de prata no Rio de Janeiro, nesse revezamento. Então ela detém 6 medalhas, 5 de ouro e 1 de prata, nessas 2 últimas edições olímpicas.
Aqui a outra grande atleta aí de cabelo verde, a Shelly Ann Fraser-Pryce, 4 medalhas olímpicas no revezamento, 4 medalhas olímpicas no revezamento 4 por 100 na prova, né, na distância individual de 100 metros, medalha nos 200 metros e medalha olímpica nesse revezamento também, 4 por 200 metros. A Jamaica, ela tem acho que umas 8 medalhas olímpicas correndo 100, 200 metros e revezamento 4 por 100. Também é outra grande atleta da Jamaica. Acho que ela tem 3 medalhas, né? Ela tem a medalha de 2016, tem a medalha de 2000 deve ter a medalha de 2008, né? Não, 2008 a Jamaica não ganhou medalha, mas deve ter medalha de 2012, 2016, né? Porque a Verônica Campbell tem 2012. Então ela tem 2012, tem 2016, tem 2021. Deve ter 8 medalhas olímpicas, a medalha dos 200 e as 4 dos 100. É um dos grandes nomes, né, de provas de velocidade dentro do atletismo mundial. E a Shericka Jackson, aí conquistando uma medalha de ouro, né, acho que é a primeira medalha de ouro dela no atletismo, né, na medalha de ouro olímpica, né, e ela que foi, né, que era uma especialista na distância de 400 metros, inclusive ela ganhou medalha no revezamento 4x400, a medalha de bronze, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela conquistou seu título olímpico, né, sua primeira medalha de ouro agora, no revezamento 4 por 100 metros, converteu-se, né, numa corredora de 100 metros e 200 metros, mas ainda assim participou do 4 por 400 e conquistou a medalha de bronze, ajudando a Jamaica a chegar a mais um pódio. Grande resultado das jamaicanas, uma medalha de ouro merecida, e temos nesse revezamento as 3 medalhistas dos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Aqui a equipe norte-americana, Diana Brandini, né, uma especialista em 100 metros e 200 metros, ajudou os Estados Unidos a conquistar essa medalha do revezamento. A Tiana Daniels, medalhista, também integrou o revezamento, Javiane Oliver, e a Gabrielle Thomas, medalhista de bronze da distância de 200 metros. Nenhuma assim grande, nenhuma destacada atleta individual, mas um conjunto que conseguiu uma marca muito expressiva, 41,45, e possibilitou aos Estados Unidos a conquista da medalha de prata. E a medalha de bronze, o Reino Unido, com Asha Philip e Imani Lansiko, Dina Asher-Smith, que era a grande favorita do Reino Unido, inclusive era candidata a medalhas, né, na distância de 100 metros e de 200 metros. A Dina Asher-Smith foi medalhista de prata no Mundial de 2019, nos 100 metros, foi campeã mundial nos 200 metros em 2019, era uma atleta que vinha aí com muito cotada para chegar ao pódio na prova individual, mas não teve um grande desempenho, mas ao menos no revezamento 4 por 100 metros conseguiu garantir uma medalha. E a Daryl Neita conquistando também, formando esse poderoso revezamento britânico. Aqui as atletas, né, a Shericka Jackson fechando o revezamento, não, aqui é o 4 por 100, a Shericka Jackson fechando o 4 por 100, a Gabrielle Thomas e a Neita do Reino Unido conquistando a medalha de bronze. Aí a Suíça e a Alemanha juntos ali, próximos do Reino Unido, Chile e França mais atrás. Grande resultado da Jamaica, chegando aí na primeira colocação, poderia até ter feito melhores passagens do revezamento e quebrado o recorde mundial. Havia essa possibilidade, principalmente pelas jamaicanas estarem fazendo tempos fantásticos e poderiam chegar a esse resultado. As norte-americanas aí com a medalha de prata tiveram um bom desempenho, considerando que não competiram com grandes atletas individuais, né, nessa prova de 100 metros, e o Reino Unido ficando com a medalha de bronze. Aí a Shericka Jackson fechando o revezamento, a Gabrielle Thomas e a Neita, né, são todas elas aí, ó. E na foto também mostradas, né, pela ordem. A Shericka Jackson, a Gabrielle Thomas e a Neita, todas elas
né, que fecharam o revezamento. Então as últimas, né, a receber a medalha. Aí, ó, grande resultado da Jamaica, seu segundo título olímpico, Estados Unidos mais um pódio olímpico e o Reino Unido se igualando à Alemanha com a 9ª medalha olímpica no revezamento. Então essa é a história do revezamento 4 por 100 metros. E agora o revezamento 4 por 400 metros. Os Estados Unidos um desempenho fantástico. Os Estados Unidos dominam essa prova. É uma prova que ingressou no programa olímpico a partir de 1972, a partir dos Jogos Olímpicos de Munique, onde tivemos a vitória da Alemanha Oriental com uma grande equipe, capitaneada pela Monika Zert. A Alemanha Oriental conquistou a medalha de ouro nesse revezamento 4 por 400. Em 1976, novamente, a Alemanha Oriental confirmou seu favoritismo, inclusive com recorde mundial. E em 1980 foi a vez da Alemanha Oriental ter sido superada, né? Foi superada pela União Soviética. A União Soviética conquistou a medalha de ouro no revezamento em 1980. Em 1984, os Estados Unidos não eram favoritos, o favoritismo era da Alemanha Oriental, a União Soviética e Tchecoslováquia, tinham grandes equipes, mas houve o boicote, as norte-americanas acabaram conquistando a primeira de sua medalha de ouro. Em 1988, a União Soviética foi campeã, inclusive estabeleceu um recorde mundial que vigora até hoje, 3 minutos, 15 segundos e 17 centésimos, um poderoso revezamento formado por Tatiana Ledovskaya, Maria Piniguina, Olga Nazarova e Olga Brizgina, formaram um revezamento poderosíssimo e com isso garantiu o recorde mundial. E as norte-americanas também, com a Florence Griffith Joyner comandando o revezamento, as norte-americanas chegaram logo atrás, também com um resultado muito forte, que superou, inclusive, o antigo recorde mundial, que era da Alemanha Oriental, 3:15:92. A Alemanha Oriental que teve nada menos, fechando seu revezamento, né, naqueles anos 80 lá, a grande Marita Koch. Então, tivemos nesse período um domínio de Estados Unidos, Alemanha Oriental e União Soviética. Mas agora, né, o fim da União Soviética e tudo mais, os Estados Unidos vêm dominando de forma arrasadora essa prova. Desde 1996, as norte-americanas não sabem o que é perder no revezamento 4 por 400. É um desempenho fenomenal. Mesmo quando não possuem grandes atletas de 400 metros, as norte-americanas conseguem garantir a medalha de ouro. Então, o feito das atletas norte-americanas realmente é sensacional. A Rússia conseguia fazer frente, de frente ao revezamento norte-americano, mas teve aí problemas com doping e acabou perdendo medalhas e tudo mais. A antiga União Soviética possui com isso um total de 7 medalhas olímpicas, né? A Ucrânia tem uma medalha, a equipe unificada, a Rússia 2, a União Soviética 3. Eu nem lembro em que ano que a Ucrânia ganhou essa medalha, mas está aqui registrada com uma medalha. Mas não se compara mais ao desempenho das norte-americanas. Faz muito tempo que a Rússia não chega ao pódio. Teve problema em 2012, a atleta, a Kapachinskaya, acabou desclassificada, com isso desclassificou o revezamento russo. Então é uma situação muito complicada. Os Estados Unidos hoje são os maiores medalhistas do revezamento. Os Estados Unidos possuem um total de 12 medalhas, 8 de ouro, 4 de prata, nenhuma de bronze. Ficaram em 13 Jogos Olímpicos. As norte-americanas, né, no caso, só não obtiveram medalha em 1980, né, que foi um ano que teve o boicote. Nas demais ocasiões, as norte-americanas sempre estiveram presentes no pódio. E há muito tempo, né, as norte-americanas vêm conquistando as medalhas de ouro. Né? Desde 84 venceu, 88, 92 foi a vez das soviéticas e a partir de 96 só tem dado Estados Unidos. É um desempenho realmente sensacional.
Lógico que em 2000, 2004, que os norte-americanos venceram, tiveram problema com doping, né, da Marion Jones no ano 2000, e em 2004 uma outra atleta dos Estados Unidos também teve problema com doping, mas correu a fase de classificação. Aí havia uma regra que não desclassificava a equipe, uma regra toda aí confusa, né, que acabou beneficiando os Estados Unidos, e com isso os Estados Unidos mantêm uma invencibilidade nessa prova desde 1996. Então 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20. São 7 títulos olímpicos consecutivos para as norte-americanas nessa prova. E mais, né, a medalha de ouro de 1984. Portanto, 8 medalhas de ouro, 4 de prata e nenhuma de bronze. As medalhas de prata, possivelmente, né, no 72 e 76, e os anos que perdeu para as soviéticas, né, em 1988 e 1992. Então, esse é essa é a distribuição das medalhas nessa prova. E as 5 outras medalhas de ouro, né, que o resto do mundo venceu, 2 com a Alemanha Oriental e 3 com a antiga União Soviética. A Allyson Felix, que é a primeira aqui na foto, ela é a maior medalhista, o grande destaque desse revezamento. Desde 2008 ela integra o revezamento norte-americano do 4x400, possui, portanto, 4 medalhas de ouro com esse revezamento. Os Estados Unidos que sempre estiveram no pódio. E nesses Jogos Olímpicos, as norte-americanas conquistaram a medalha de ouro com a excelente marca de 3 minutos, 16 segundos e 85 centésimos, contando com a Allyson Felix, que foi medalha de bronze nos 400 metros, com a Dalila Muhammad, que foi medalha de prata nos 400 metros com barreira, com a Tsing Mu, que foi campeã dos 800 metros, e é uma atleta em condições de vencer também os 400 metros, não digo vencer, mas talvez oferecer ter condição de chegar ao pódio nessa prova de 400 metros, e a Sydney McLaughlin, também norte-americana, aí, que conseguiu a medalha de ouro nos 400 metros com barreira. Todas essas 4 atletas medalhistas do revezamento 4x400 dos Estados Unidos conquistaram medalha de ouro também, aliás, conquistaram medalha em provas individuais. Grande revezamento norte-americano, até assim com muita versatilidade entre elas, e que a hora que se juntaram e conquistaram um excelente resultado e a medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. A medalha de prata ficou com a Polônia, a equipe formada pela Iga Baumgart, Natalia Kaczmarek, Małgorzata Holub e Justyna Swiat. Individualmente não é um revezamento forte, né? As atletas não possuem resultados expressivos na distância de 400 metros, mas, né, a hora que elas se juntam, elas conseguem produzir grandes resultados e com isso, né, chegaram ao pódio, ficaram com a medalha de prata com 3:20,53, estabeleceram um novo recorde polonês e chegaram à frente de equipes mais fortes, né, mais tradicionais, vamos dizer assim, mais fortes não, mais tradicionais, como Jamaica e Reino Unido. Grande resultado da Polônia, conquistando aí a medalha de prata. A mesma Polônia que foi medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2019 e medalhista de bronze no Mundial de 2017. Então a Polônia consegue, né, dentro do ciclo olímpico, se manter no pódio. E os Estados Unidos venceram os 2 mundiais, 2017 e 2019, com resultados abaixo de 3 minutos e 20, e foram os únicos que produziram esses resultados em grandes competições, resultados abaixo de 3 minutos e 20. A medalha de bronze ficou com a Jamaica e a Shericka Jackson, que foi campeã no 4x100 e medalhista de bronze na prova de 100 metros, conquistou também uma medalha de bronze nesse revezamento 4x400. A Genevieve Russell, especialista em prova com barreira, formou esse revezamento e conquistou medalha de bronze. Roneisha McGregor e Candice McLeod, que também se destacou ali na prova de 400 metros, não ganhou medalha, mas conseguiu chegar com um resultado abaixo de 50 segundos. Então, grandes corredoras da Jamaica, mas a Jamaica ainda precisa, né, fortalecer mais esse revezamento 4x400 para realmente poder fazer frente à poderosa equipe norte-americana.
A Shericka Jackson, grande destaque da equipe jamaicana, ela que foi bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, nessa distância de 400 metros. Né? Isso aí não é falado, mas ela conquistou a medalha de bronze na ocasião, atrás da Shauna Miller-Uibo, das Bahamas, e também da Allyson Felix, dos Estados Unidos. Grande resultado da Jamaica. A Jamaica foi medalhista de bronze com 3,21 e 24. O Canadá ficou na quarta colocação, 3,21,84, e o Reino Unido com 3,22,59 foi o quinto colocado. Lembrando de novo, né, a Allyson Felix, campeã, 4 medalhas de ouro, o maior nome dessa prova do revezamento 4x400, 4 medalhas de ouro de 2008 a 2021. Nos campeonatos mundiais, Estados Unidos em 2017, medalhistas de ouro, 3,19,02, Reino Unido prata, 3,25 e Polônia bronze, 3,25,41. 2019, Estados Unidos de novo, campeões mundiais, 3,18,92, Polônia 3,21,89 e a Jamaica 3,22,37. E 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, os Estados Unidos com 3,19,06 haviam sido campeões, à frente da Jamaica, 3,20,34 e Reino Unido 3,25,88. Então foram esses os resultados, né, que antecederam esses Jogos Olímpicos, e a Jamaica, junto com a Polônia, conseguiu, né, chegar ao pódio, e resultados fortes, né, e o Reino Unido acabou ficando fora do pódio, caindo inclusive para a quinta colocação. Bem, esse foi o retrospecto, né, dessas provas de velocidade. Aqui a chegada da norte-americana, a Ting Mu, 4 segundos, olha como coloca uma atleta dessa correndo 4 segundos à frente da outra rival, é mais de 30 metros, né, de diferença. Então você vê aí, né, pela foto a Ting Mu dos Estados Unidos conquistando, né, chegando aí para conquistar a medalha de ouro. Deixa eu baixar aqui. A Ting Mu conquistando a medalha de ouro, e lá atrás de branquinho, né, a Polônia, que ficou com a medalha de prata. Aí na esquerda a Jamaica, que ficou com a medalha de bronze, e o Canadá, que foi quarto colocado, e depois o Reino Unido. Estados Unidos realmente comprovando, né, sua hegemonia nesse revezamento 4x400, que eles não perdem desde 1996, desde que aquela poderosa equipe soviética de 88 e 92 aposentou. Estados Unidos, com a Ting Mu, conquistaram a medalha de ouro. Bem, vou ficando por aqui, né? Aqui aí a prova dos 400 metros, do 4x400, vitória dos Estados Unidos. Aqui o revezamento jamaicano, destaque para Shericka Jackson, revezamento polonês, que se manteve no pódio, e o revezamento norte-americano com 4 medalhistas individuais. Aliás, todas elas campeãs olímpicas individuais, né? Allyson Felix, campeã olímpica dos 200 metros em 2012, né? Acho que foi 2012 que ela venceu os 200 metros, foi. A Dalila Muhammad, campeã no Rio de Janeiro em 2016, nos 400 com barreira. A Ting Mu, campeã em Tóquio, nos 800 metros em 2021. E a Sydney McLaughlin, campeã também nos 400 com barreira em 2021. Aqui a chegada do revezamento 4x100, Jamaica em primeiro com a Shericka Jackson, Estados Unidos prata com a Gabrielle Thomas, e o bronze com a Neita do Reino Unido. Aqui o revezamento do Reino Unido, medalhista de bronze, as norte-americanas, medalhistas de prata, e a poderosa equipe jamaicana, aí, com a Elaine Thompson-Herah, detentora de 5 medalhas de ouro olímpicos, a Shelly Fraser-Pryce, da Jamaica também, detentora aí de 3 medalhas de ouro olímpicas, e a Shericka Jackson, da Jamaica, é outra medalhista olímpica, grande nome, esse revezamento 4x100. Aqui os 400 com barreira, Dalila Muhammad, medalhista de prata, a Sydney McLaughlin na raia 4, medalhista de ouro, Femke Bol da Holanda, bronze, na raia 5, a Muhammad na raia 7, a campeã de 2016, perdendo aí para McLaughlin, prova em que tivemos quebra do recorde mundial. Aí as 3 norte-americanas, as 2 norte-americanas, McLaughlin, Muhammad, e a Femke Bol da Holanda. Aqui a chegada dos 100 metros com barreira, a vitória na raia 5 da Jasmine Camacho-Quim, de Porto Rico, a medalha de prata, Kendra Harrison, dos Estados Unidos, na raia 4, e a Megan Tapper
na raia 6 da Jamaica, ficando com a medalha de bronze. Aqui as atletas, a Jasmine Camacho Kim, que quebrou o recorde olímpico na semifinal, com 12,26, Kendra Harrison, medalha de prata, e Megan Tapper, da Jamaica, medalha de bronze. Aqui a chegada dos 400 metros, a Shaunai Miller-Uibo, das Bahamas, conquistando a medalha de ouro, à frente da Marileide Paulino, da República Dominicana, medalha de prata, uma grande surpresa, e a medalha de bronze, Allyson Felix, dos Estados Unidos. Allyson Felix, uma atleta que já tem 11 medalhas olímpicas, grande atleta da história aí do atletismo, medalhas desde 2004, que ela vem conquistando medalhas olímpicas, 5 Jogos Olímpicos presente no pódio. Aqui as fotos delas, a Shaunai Miller-Uibo, num momento de esforço, a Marileide Paulino e a Allyson Felix, vibrando aí com mais uma medalha olímpica. A chegada aí dos 200 metros, a Elaine Thompson-Herah, da Jamaica, ficando com a medalha de ouro, Christine Mboma, de blusa branca, ficando com a medalha de prata, quebrando o recorde mundial júnior com 21,81, e a Gabrielle Thomas, dos Estados Unidos, que era líder do ranking mundial, ficando com a medalha de bronze. Aqui as três medalhistas, a Elaine Thompson-Herah, a Christine Mboma, da Namíbia, e a Gabrielle Thomas, dos Estados Unidos. Aqui os 100 metros rasos, na extrema direita, Elaine Thompson, ficou com a medalha de ouro. Aqui de cabelo amarelo e laranjado, a Shelly Fraser-Pryce, ficou com a medalha de prata, ela que conquistou a 4ª medalha de sua carreira nessa prova de 100 metros, ela que foi campeã em 2008 e 2012, e aqui na extrema esquerda, a Shericka Jackson, garantindo a medalha de bronze na prova de 100 metros, chegando à frente da Marie-José Talu, da Costa do Marfim, que era uma das favoritas ao pódio nessa distância dos 100 metros. Aqui as 3 jamaicanas, medalhistas olímpicas, e um quadro de medalhas, Jamaica e Estados Unidos dividindo entre si, né, ficando com 2/3 das medalhas em disputa, deixando uma medalha para outros países só. E aqui, né, o encontro das bandeiras, essa diversidade de Jamaica, um domínio de Jamaica e Estados Unidos, e hegemonia completa do continente americano, com Bahamas e Porto Rico, somando 2 medalhas de ouro, as 2 dos Estados Unidos e as 3 da Jamaica, para dar um domínio integral do continente americano nessa prova. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, né, os Sovurs, os blogs, tem o Geografia Olímpica, o Olitalk 2020, que estão parados, mas eu convido vocês a darem uma olhada ali no Facebook, né, com o Olympic Books, livros olímpicos, que eu não fiz propaganda ainda dessa comunidade, ainda desse grupo, estou montando. Pesquisa Olímpica também, e o Olitalk 2020, favoritos para Tóquio. Bem, vou ficando por aqui, obrigado, espero que tenham gostado, e até um próximo vídeo.